Olá, amantes da velocidade ligados no Curva do S na pista. Muita velocidade aqui no esporte interativo. Mais uma vez com o automobilismo no sul do Brasil, a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos. Alguns retornos nesta primeira etapa do Campeonato Gaúcho e também algumas ausências. Convidado especial em nossos estúdios, Erlon Radel, da equipe técnica, da parte de comunicação do Marcas e Pilotos. Vamos para mais uma temporada, Erlon Radel. Iniciando mais um ano com algumas mudanças de patrocínio, de equipamento na categoria, para ver se ela volta a crescer novamente e voltar a ter aquele grid que tinha alguns anos atrás. E falando em mudanças, está aí a principal dela, né? A volta dos pneus Pirelli, agora os carros equipados com aro 14, Erlon Radel, é isso aí, né? Foi a maior mudança, porque o regulamento está congelado já há alguns anos. A mudança deste ano maior foi o aumento do aro das rodas, que trouxe mais segurança, mais desempenho até os carros. E a volta dos pneus Pirelli. E a volta de um velho parceiro. Aí a volta de apresentação e aquecimento, a pole position para esta abertura da temporada 2013 para o piloto de Bom Retiro do Sul. O Fiat 44 de Luiz Carlos Ribeiro larga na pole, estabelecendo a incrível marca de 1 minuto, 19 segundos, ponto 7. Autoriza a direção de prova e já pula na ponta o pole position Luiz Carlos Ribeiro. Vocês acompanham aí um domingo nublado no Autódromo Internacional de Tarumã, mas que teve um excelente público acompanhando. Machão Cardoso é o segundo, aí João Cardoso Júnior já pulou da terceira colocação, batendo a carteira do Rodrigo Miguel, que largava na primeira fila na segunda colocação. Aí o líder. O Ribeiro conseguiu um acerto impressionante no Fiat, né? É verdade, a gente vai perceber isso durante a prova, o equilíbrio deste Fiat 44 do Luiz Carlos Ribeiro. E aliás, falando em Fiat, apenas o do Ribeiro e o Fiat 38 do Dalmo Carneiro e do Edson Cerdeira. E mais um Fiat Palio. Tem um Fiatzinho Palio também. Também os Gols que desapareceram, com exceção do Luiz Sérgio Senna. Vem ali, vem nesse bolo ali, logo atrás do carrinho vermelho pilotado pelo Roger Sandoval. Essas outras marcas, as equipes estão ainda em processo de acerto dos carros, desenvolvendo. O Fiat é um carro que tem algumas dificuldades de montagem, de manter ele, por ser um motor que já saiu de fabricação há alguns anos. Então isso leva essa marca a ter um pouco menos representatividade. Mas não perdeu a qualidade, hein? Porque o Fiatzinho do Ribeiro vai mantendo, vai sustentando o ataque do João Cardoso Júnior, Rodrigo Miguel o terceiro. Boa participação também da Analino Choca Círculo, é o quinto colocado. Aí tá ele, carrinho branquinho, Analino Choca Círculo, fera da região metropolitana de Porto Alegre. O Choca tá voltando esse ano, disse que vai fazer a temporada inteira, tá montando um carro novo, deve estrear na terceira etapa e tem tudo para lutar pela ponta novamente. É isso aí, olha só o que aconteceu aqui, hein? Na saída do laço, vamos ver de novo. Como é que eles se cutucaram ali na saída do laço, hein? É difícil de saber. Difícil de saber o que aconteceu, realmente. Verdade. Tá aí um dos carros, o carro 317. O carro 70 da Escola Gaúcha de Pilotos. Do Bruno Razia. Tá aí o carro da escolinha, da Escola Gaúcha de Pilotos com o Bruno Razia. E o carro 121 do Chico Souza. Na ponta, Luiz Carlos Ribeiro, inteirinho, com o carro muito bem equilibrado e vai abrindo espaço em cima do João Cardoso Júnior. É uma peleia forte em cima do Machão Cardoso. Outra agora aqui, hein? Na curva 8. Eduardo Glitz. O Eduardo, rapaz, eu já vi gente subir esse barranco. Olha o que aconteceu. Nós já vimos em outras oportunidades. Vamos ver o replay de novo. Não tirou o pé, veio por fora tentando manter o carro, mas fica muito difícil. Quando sai na grama, virou passageiro. Vira passageiro. E ali a área de escape é muito pequena. Aí o piloto Eduardo Glitz vai abandonando esta primeira bateria. O Eduardo Glitz, que é novato no Marcas e Pilotos. Lembrando que temos 3 classes, 3 carteiras de pilotos, né, Radel? Classe A, para os pilotos já com muita experiência, já com títulos conquistados. Classe B, os pilotos em ascensão, pilotos que ainda não têm muitos títulos conquistados. E a classe N, que é exclusiva para os novatos, estreantes e novatos. Essa divisão do Marcas que aconteceu há alguns anos atrás foi o grande responsável para muitos pilotos terem entrado no automobilismo gaúcho. Sem dúvida, abriu uma porta interessante. Olha aqui, on-board com Enio Vermutinho. Outro retorno, tá aí o Vermutinho.
Vamos ver se participa da temporada inteira, né, Radel? É, o que se aguarda. Né? É o que se espera dele. Faz dupla com outro conterrâneo dele, de Santa Cruz do Sul, o Fernando Júnior. Exatamente, a bordo desse carro, o carro meia dúzia, e vai botando a maior pressão para cima do João Cardoso, Machão Cardoso. E vai usando a mesma linha, está na mesma trajetória. O Vermutinho vai desenhando a trajetória aberta pelo João Cardoso Júnior. Olha a boa disputa aqui, hein? Christian Matusalém por fora e o Edson Cerdeira por dentro. É uma briga disputa boa. Antiga. Disputa antiga, exatamente. Essa dupla já se conhece há algumas temporadas e a briga quente. Olha as posições intermediárias nesta primeira bateria do Marcos. Aqui está o pelotão de vanguarda, o quinto é o Choque, seguido de perto ainda pelo Roger Sandoval, depois o Luiz Sérgio Senna. E olha, continua a briga do Edson Cerdeira e do Matusalém. Vão de reta agora, vão dividir a reta em direção à curva 1. Aí vem eles. A nossa equipe de cinegrafistas acompanha esta boa briga. Agora sim a vantagem para o Christian Matusalém no mergulho da curva 1. Aqui. Bela volta, briga, né? Bela volta. Carlinhos Maciel, Cadu Maciel, piloto da classe B, fez uma belíssima temporada ano passado na classe N, já subiu aí na graduação de sua carteira, pressionando. O Youssef Laoud. E o Youssef Laoud, que retorna também ao Marcas, creio que ele ficou algumas etapas fora. E tem parceria, o Youssef Laoud e o Ronaldo Giordani. É o Ronaldo na primeira, que está logo à frente aqui na imagem captada pela câmera on-board. Entrada de reta, aí a ponta. Pressão para cima do Machão Cardoso, hein? O Vermutinho e o Rodrigo Miguel, um empurrando o outro e os dois para cima do Machão. Com isso, o Ribeiro vai abrindo. É, a luta dos três ali se polarizou e deixou o Ribeiro livre para acelerar. Exatamente. Facilitaram a vida do Luiz Carlos Ribeiro. Agora o Ribeiro tem um carro muito bem acertado, começa muito bem a temporada. Esse carro já é muito familiarizado com o piloto, que desde que eu conheço ele no Marcas, ele pilota essa marca, né, Radel? É, mas o Ribeiro tá para trocar de carro, né, e de marca, né? Ele tá montando um novo carro, que deve estrear ainda esse ano, é um desenvolvimento novo, é um carro novo. E é difícil, ele mesmo reconheceu que está sendo difícil. Começa muito bem a temporada. Esse carro já é muito familiarizado com o piloto, que desde que eu conheço ele no Marcas, ele pilota essa marca, né, Radel? É, mas o Ribeiro tá para trocar de carro, né, e de marca, né? Ele tá montando um novo carro, que deve estrear ainda esse ano, é um desenvolvimento novo, é um carro novo. E é difícil, ele mesmo reconheceu que está sendo difícil essa troca. Acredito. Agora vai ficar mais difícil, né? Vencendo, ele vai pensar duas vezes antes de aposentar o Fiatzinho. Ele, o Vermutinho, botando pressão, vem de reta pra cima, vem no vácuo, mergulha por dentro, o Machão fecha a porta. Olha que espetáculo, vocês que curtem o automobilismo de competição, a gente leva vocês para dentro do carro. Essa câmera on-board, curva 2, agora o Machão numa linha defensiva, o Vermutinho faz uma tomada mais ampla. Lá vão eles, curva 3, ponto de altíssima velocidade do Circuito Internacional de Tarumã, no sul do Brasil. Aqui o líder, e atrás deles o bicho pegando, ali vem eles, ó. Machão Cardoso, Vermutinho, Rodrigo Miguel. O quinto se mantém Choca Círtulo, o sexto é Roger Sandoval. E a gente acompanha a imagem aqui do Choca Círtulo, inteirinho na imagem, perseguido pelo Roger Sandoval, despencando em direção ao Tala Larga. Aqui a pressão, hein? Carlinhos Maciel tocando a maior pressão para cima do carro do Laroude e do Giordani. Mais uma vez descendo em direção à primeira perna do mergulho do Tala. Aqui em descida. E uma curva faz a saída de uma e a tomada de outra. O mergulho do Tala na frente da galera aqui do Tala Larga. E na frente o Christian Petrol. Segurando a bronca. É uma briga boa esse pelotão intermediário, Radel. Juliano Salton segurando lá na frente. O Alex Sé passou um pouquinho mais à frente ali com o carro número 76 e as nossas câmeras on-board vem aí, ó. Agora sim a ultrapassagem do Cadu Maciel, hein? Consegue finalmente a ultrapassagem em cima do carro do Laroude e do Giordani. O Marcas começa como terminou ano passado, Radel, me dá essa impressão. Uma categoria que promete disputas em todos os seus pelotões. O início foi bem positivo, porque
porque houve essa grande troca de rodas e pneus, isso é uma coisa que dificulta. Olha o replay aqui, só te cortando um pouquinho, mas olha o belíssimo replay, a roda paradinha aqui, hein? No ar, e o carro muito equilibrado, como nós falamos anteriormente. Essa mudança de rodas e pneus trouxe algum trabalho às equipes, algumas não participaram da primeira etapa, ainda estão trabalhando nos carros para encontrar um acerto, né? O que a gente viu na pista foi muita gente trabalhando e até um pouco perdida, né, no acerto dos novos pneus. Né? Sem dúvida, a turma já estava acostumada, né, com o acerto, aí muda alguma coisa, principalmente na parte ciclística. E aí fica tudo diferente. O bicho aqui tá pegando, hein? Nós vimos uma imagem externa aqui no contorno da curva 1. Agora eles estão na curva do laço. Machão Cardoso, Vermutinho e Rodrigo Miguel. Um sentadinho no banco traseiro do outro. Os carros, a tocada dos carros mudou. Os pilotos estão se adaptando. O carro freia mais. Sai talvez até um pouco menos de curva, porque o pneu é maior, né? Mais largo, mais baixo. Mas aproxima muito bem. E se tornou um carro mais seguro. O principal elogio é esse: o carro ficou mais estável, mais seguro e mais fácil de ser controlado em algumas situações. E a opinião dos pilotos sempre deve ter um peso muito grande nessas decisões. Olha o Cadu Maciel, junto com ele, o Juliano Salton, o Camarão, e em cima o Cadu Maciel. Na ponta, Luiz Carlos Ribeiro estabelecendo o recorde de prova, 1:19.8, equivalente a uma média horária de quase 137 por hora, 136.9, voando baixo. O piloto do interior do estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, olha o Vermutinho, que mergulho do Vermute! Que mergulho do Vermute! Vai assumindo a segunda colocação, o carro bem a dúzia de Vermutinho e Fernando Júnior. Aí a imagem, agora na parte traseira, agora voltamos. O João Cardoso tenta a reação, acabou deixando espaço aberto para o Rodrigo Miguel. Ai, quase se encostaram. E o Rodrigo Miguel está só esperando o momento correto. Né? Exatamente, ele já teve a oportunidade, preferiu não arriscar. Talvez a gente fala isso de fora do carro. Vocês levem isso em consideração. O piloto é que sabe ali dentro. Ao nosso ver, o Rodrigo Miguel já teve um momento de chance para partir para cima do Machão. Olha o primeiro colocado na classe B. Tá aí o Alexander Sé, que faz parceria de muitos anos com o Leandro Scherer. Uma dupla aí que tem a presença da família sempre em todos os autódromos. Olha a briga bonita aqui, hein? Encostando lata, vai faltar espaço. Bonito, reage. O Camarão não se entrega. Juliano Salton e Cadu Maciel. É briga de pelotão da classe B. Olha a segunda colocação nesse momento na classe B. Aí dois estreantes, né? Aqui o carro da Escolinha, Bruno Razia, e o 121 do Chico. Ah não, 27. É o carro 27 do Sérgio Moresco e do Baltazar Coutinho Júnior, o filho do seu Baltazar. E o Paulo Flores vem na mesma pegada, hein? Olha, tá bonita essa briga aqui. Bruno Razia, Baltazar Coutinho e Paulinho Flores. Contorno da curva 9. Entrada de reta. Olha aqui, rapaz. O Edson Cerdeira contra-esterçando, brigando com o carro. Aí vem ele. Colocando de lado o Uno. É o que tu falava sobre o acerto dos carros, né, Rado? Ele mudou bastante. Mudou bastante, sem dúvida. Com pneu 13 mais estreito, os pilotos faziam de botar o carro de lado em algumas situações e até ganhavam velocidade. Com o pneu 14 se tornou mais difícil. Mudou, exatamente, muda. Aí vem Ribeiro, de cano cheio na reta, vem para receber a quadriculada preta e branca, vai pro abraço com a vitória, abre a temporada vencendo Luiz Carlos Ribeiro com o Fiat número 44, vence de ponta a ponta, hein? Barba, cabelo e bigode, fez a pole position, vitória de ponta a ponta e mais o recorde de prova. Os caracteres indicando as 10 primeiras colocações desta primeira bateria. A classe B chegou 8º, 9º e 10º colocados. Tá aí a alegria do Luiz Carlos Ribeiro, que agradece ao carro primeiro. Parabéns, Ribeiro. Tá aí o Alex Sé, feliz com a vitória na classe B. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Bem, amantes da velocidade, voltamos com o Curva do S na pista, primeira etapa do Campeonato Gaúcho, no sul do Brasil, a abertura do Gaúcho de marcas e pilotos.
convidado especial Erlon Hadel, que já é velho conhecido aqui da equipe da Inline Produtora. Mais uma vez a volta de apresentação e aquecimento, e nós vamos para as imagens da largada. Algumas inversões nos carros. Carro meia dúzia, que foi segundo colocado, pilotado pelo Vermutinho, agora assume Fernando Júnior, popularmente conhecido como Bonito, e já partiu para cima do Ribeiro, hein? Já parte para cima do Ribeiro. Acompanhamos o belo grid do Marcas e Pilotos, que com certeza eu posso garantir isso, estará bem maior ainda no meio da temporada. Ribeiro na frenagem do laço. Fernando Júnior, Rodrigo Miguel, Choque é quarto, quinto. Aparece o golzinho do Luiz Sérgio Sena Vargas. Wilson Pinheiro, perdão, que substituiu no carro número 10, é o quinto colocado, substituiu ao Machão Cardoso na segunda bateria. Depois é que aparece o golzinho do Senna. Aí vem eles. Roger Sandoval também continua atrás do Seninha ali, reeditando o duelo da primeira bateria. O Roger confessou que estava meio enferrujado ainda, está voltando, ele ficou acho que um ano inteiro fora e vai fazer a temporada inteira no Marca. Bom valor da categoria que retorna, mas uma grande ausência que a gente não poderia deixar de comentar. Cadê o campeão da categoria? Luiz Clemente Moroni. Faz falta o Moroni na categoria. Ele tava com saudade de acelerar, ele andava pelo autódromo lá, conversando com todo mundo e se coçando. Eu senti saudades dele na pista. Luiz Clemente Moroni, grande campeão, campeoníssimo do Marcas Gaúcho, piloto que tem o seu nome gravado na história dessa categoria. Outra ausência também foi do Antônio Guga Gama, entendeu? Que é um piloto de ponta que anda sempre ali. E eu espero, Radel, que essa turma retorne agora no meio da temporada. Com certeza, eles vendo a turma acelerando e eles de fora vão dar um jeito de voltar. Ainda mais se eles andam muito próximos, né? O Moroni não estava dentro da pista, mas estava no autódromo. Com certeza ainda está envenenado. Aí vão eles, despencando, é uma avalanche em direção ao Tala. Ribeiro, Fernando Júnior, Rodrigo Miguel, Analino Sirtoli, Wilson Pinheiro, depois Senna, Sandoval, Christian Petrol. Barbaridade, não é mole, não tem ao vivo é fácil. Agora na televisão é muito difícil você dar a sequência aí de todos os pilotos. E a briga da turma da N. Tá ali a turma da N, entre eles o estreante Chico Souza, do kartismo. O Bruno Razia também, piloto kartista, é kartista. É interessante isso, pilotos que vêm do kart escolherem uma categoria de turismo de tração dianteira. É uma categoria muito atraente. E o piloto que sai do kart gosta de briga, essa é uma característica do kartismo. E com certeza tem também a pilha, a gente poderia dizer, né, do Ayrton Dil, que é o responsável pelo Tarumã Kart Clube. E essa gurizada toda trabalha com ele, anda com ele. Olha a briga bonita, hein? Olha o Cadu pra cima do Giordani. Do Celso Schuller, perdão. E agora substituiu ao Juliano Camarão Salton. Mas continua a mesma briga. Não mudou nada. Não mudou nada. Aí o Dr. Wilson Pinheiro. Belíssimo carro da equipe Auto Racing. E aqui a turma de ponta despencando de novo em direção ao Tala Larga. E não tem piloto que não sua a camiseta, hein? Olha o Sandoval para cima do Seninha. Se agrandou por fora no Tala. Aí é mais caro o Sandoval. Vamos assistir de dentro. E agora a gente vai ver de dentro. Dali eles ali na frente. O Roger Sandoval para cima do Luiz Sérgio Sena. E o Christian Petrol vai acompanhando de camarote. Só aguardando o que acontece. Exatamente. Vamos ver o que acontece primeiro. Os caras estão em briga declarada na minha frente. Eu não vou meter o meu pitaco junto. Aí vem eles. Vem de lomba acima. Bota por dentro o Sandoval em cima do Senna. De reta até o Volkswagen ainda tem uma pequena vantagem sobre o Chevrolet. O motor é um pouco mais potente, mas o acerto do carro é bem diferente. Mas o Sandoval não quis saber disso não, hein? O Sandoval não quis saber da cavalaria do Senna. Botou por dentro e vai ganhando a colocação. Aqui o Rodrigo Miguel botando a maior pressão em cima do Fernando Júnior. E bota pressão nisso. O piloto também, o Rodrigo Miguel, já não pode, já não é um novato, mas é um jovem piloto classe A. Sobre as estreias do Corsa 17 ali, o Marcos Silveira é um piloto que veio do virtual. Corria campeonatos virtuais de Stock Car, de turismo, e resolveu embarcar num carro de real, né? Olha aí, viu? Como essa onda está trazendo gente para velocidade real. Aqui não é virtual,
Tem carros, a gente percebe como aquele carrinho ele não tem um patrocínio, não tem nada, só falta a placa. Né? Se tivesse a placa, poderia andar na rua. É isso que eu acho interessante na categoria, é porque ela atrai pelas disputas, atrai pela competição que tem dentro do Marcas, atrai pela própria história que essa categoria tem aqui no sul do Brasil. Olha a briga aqui, hein? Olha o Salton. Aliás, o Celso Schuller agora na segunda bateria. E briga o Daniel direta. Elias chegou no... E o Daniel Elias com 77 chega na briga também. Piloto da Terra. Piloto da Terra. Mais um atraído pelo Marcas Gaúcho. Aqui na ponta, intocável Luiz Carlos Ribeiro, com um carro extremamente bem acertado. O Ribeiro andou com folga nessa primeira etapa do Campeonato Gaúcho. Lembrando que a segunda etapa em Guaporé, na Serra Gaúcha. No próximo final de semana, 21 de abril. 21 de abril na Serra Gaúcha. Está aqui o convite do Curva do S na pista, vocês amantes da velocidade que morem aí na região, aqui no Rio Grande do Sul. Basta morar aqui perto no Rio Grande do Sul, vale o convite, vale o espetáculo. Além da cidade belíssima, de um povo maravilhoso, as atrações do Gaúcho de Marcas na Serra. Além do Marcas, Copa Fusca, Fórmula 1.6 e Fórmula Júnior. Fórmula Júnior, grande sucesso nessa abertura de temporada. Vocês que acompanham o Curva do S viram no programa passado o lançamento da Fórmula Júnior, que trouxe pilotos do Brasil inteiro. Mais uma vez on-board, levando vocês amantes da velocidade para dentro dos carros do Marcas. Ribeiro, olha o Rodrigo Miguel, hein? Bateu a carteira do Fernando Júnior. Pegou o Fernando Júnior de carteira cheia. Mais uma vez on-board, levando vocês amantes da velocidade para dentro dos carros do Marcas. Ribeiro, olha o Rodrigo Miguel, hein? Bateu a carteira do Fernando Júnior. Pegou o Fernando Júnior de carteira cheia, velho. E vai ganhando a colocação. Choca depois o Wilson Pinheiro e o Roger Sandoval, que finalmente consegue se ver livre do gol 197 do Senna, que agora já tem gente perto dele, hein? Ó. O Christian Petrol já chegou no Seninha. O Christian Petrol chegou no Seninha, tá se agrandando o Christian Petrol, que faz uma grande prova, o Petrol. Talvez o Fernando Júnior tenha enfrentado algum problema, porque o Rodrigo passou e abriu. É verdade, é bem possível. Vai enfrentando alguma dificuldade, já vai chegando gente nele ali. Olha a briga aqui, hein? Pelotão intermediário, briga pegando. Paulinho Flores, Daniel Elias. E o Rubens Tilquian, que é um estrangeiro, né, entre nós, né? Veio da Mercedes Grand Challenge fazer essa etapa. Aí o Tilquian, o carro número 35. E aí, essa categoria é tão competitiva que os pilotos largam categorias mais rápidas, né? Com carros mais modernos e vem suar a camiseta aqui no Sul. Aliás, é um bom treinamento. Exatamente. Ele elogiou bastante e reclamou que cansava. E outra coisa, além do desafio entre os pilotos, tem o desafio do próprio circuito. O circuito Tarumã é um circuito que, se tu andar sozinho, tu ainda vai suar a camiseta. Ali o João Batista, o carro número 51, se defendendo ali. É o carro 121. É do Leonardo Kubaski. Não, do Chico Souza. É mais a briga da N que continua. Briga da N que continua. O traçado de Tarumã é complicado para esses carros do Marcas. São carros que alcançam 170 km por hora. E aqui, mais uma aqui na curva 9, hein? Felizmente sem consequências. Pneus radiais alcançam velocidades altas. O carro é muito solto, né, em relação a um carro com pneus slick, e torna a pilotagem bem difícil. Olha esse espetáculo agora aqui, hein? Vamos ao duelo de onboards. Aqui nós acompanhamos o Cadu Maciel. Na frente dele, o Leandro Scherer. A nossa equipe tem uma onboard em cada um dos carros. Vamos alternando. Vem pro Tala. Olha como ele procura um espacinho aqui, hein? O Cadu tenta arrumar o espaço. O Scherer defende bem, não deixa muito espaço, e a saída do Tala. Cadu para cima do carro número 76 de Sé e Scherer. Leandro Scherer no comando do carro na segunda bateria. Um toquezinho nos freios só para descargo de consciência. Aqui no contorno da curva 9. Vem de reta. Aqui o Cadu teria que estar sentado no banco traseiro para tentar uma ultrapassagem
usando o vácuo na reta. Ele vai tentar pegar o vácuo na reta. Aí o Scherer já toma, adota uma postura defensiva. O Cadu vai lá fora, faz uma tomada mais ampla na curva 1. É um contorno de 170 por hora. É uma velocidade que o Erno Radel falava para vocês, que o Erno não falava. Vamos para a curva 2. Fica difícil o espaço na curva 2. Olha só o espetáculo. Lado a lado, curva 3. Cadu por dentro, o Scherer está por fora, só que o Lassi agora se foi embora, hein? Leva vantagem finalmente o Cadu Maciel sobre o Leandro Scherer. Foi uma das mais belas ultrapassagens. Sem dúvida. Aí vai, Ribeiro de novo. Barba, cabelo e bigode. Luiz Carlos Ribeiro recebe a quadriculada preta e branca. O abraço com a vitória vence absoluto a primeira etapa do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez os caracteres indicando as 10 primeiras colocações desta segunda bateria. Tá aí o pódio na classe N. O Paulo Flores, grande vitória. Na classe B, Christian Petrol. E na classe A, Luiz Carlos Ribeiro. Vamos conversar com eles e com Alexandre Quadrado da Excelsior. Vamos lá. Eu tive alguns problemas durante a minha curta carreira no automobilismo já, e hoje deu tudo certo. Deu pole, o carro perfeito, meu filho de volta que passou por um problema meio complicado, e hoje ele está aqui comigo. Alívio, né? Alívio de poder comemorar e tirar aquela angústia do peito de sempre bater na trave, sempre chegar perto e sempre ter algum problema no carro, a gente errar na pista e não conseguir chegar lá onde precisa chegar. Hoje, graças a Deus, a gente acertou bem o carro, teve tranquilidade para chegar em primeiro. Carro novo, muito melhor de andar, mais fácil, né? Por isso a gente sofria muito, era muito difícil, muito gatilho. Mas agora esse ano vai ser legal. Vai ser legal, vamos tentar ser campeão. Qual é? Dá para explicar o sabor da vitória, assim, em alguma... Não tem explicação. Ainda mais disputado do jeito que foi disputado hoje. Muito bom mesmo. Olha, eu estou muito satisfeito de ver um grid bastante completo aí. O pessoal está elogiando muito a performance dos pneus, estão virando tempos melhores do que vinham virando. E o principal é que eles estão dizendo que estão sentindo com o carro muito na mão. E isso é bastante satisfatório para proporcionar bastante segurança na pista, visto que Tarumã é um circuito muito rápido, né? Tá muito legal. Foi muito legal mesmo. E mais uma vez a gente agradece o carinho e a audiência de todos vocês. Radel, muito obrigado. Valeu. É um prazer estar novamente na companhia de todos, e nós encontramos dia 21 em Guaporé. Feito. Até lá. Um abraço e fiquem com Deus.